Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Dentro de instantes, vamos apresentar os membros da mesa diretora biênio 2023-2024 da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Este encontro está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da Câmara e posteriormente estará disponível também no site e no canal do YouTube da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Agradecemos a presença de todos e pedimos a gentileza de manterem seus celulares em modo silencioso. Inicialmente, cumprimentamos cordialmente a presença dos vereadores Anselmo Ítalo Leopoldino, Diego Damasceno Milione, José Carlos de Souza Páscoa, Julimar de Assis Souza, Leonel Geraldo dos Santos e Wely Rodrigues da Silva. Cumprimentamos também cordialmente e agradecemos a presença das seguintes autoridades: o prefeito de Matias Barbosa e ex-presidente desta Casa Legislativa, Beto Lopes, o ex-vereador Paulo Vieira da Cunha e o ex-vereador João Batista Silva. Neste momento, convido para compor seu lugar na mesa diretora desta Casa Legislativa o presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, biênio 2023-2024, vereador João Felipe da Silva Chopin. Chopin assumiu seu primeiro mandato como vereador em janeiro de 2021 e em dezembro do ano passado foi eleito ao cargo de presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, no biênio 2023-2024. Convido também para ocupar seu lugar na mesa a vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, vice-presidente da mesa diretora. Sônia Vieira também cumpre atualmente seu primeiro mandato como vereadora em Matias Barbosa. Foi eleita secretária da mesa diretora do biênio 2021-2022 e agora assume a vice-presidência da mesa diretora biênio 2023-2024. Para completar esta mesa diretora, convido agora o vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. Fabinho da Saúde tem uma vasta experiência política no município. Cumpriu mandatos de vereador nos períodos legislativos de 1993 a 1996, 2009 a 2012, 2013 a 2016, 2017 a 2020 e no atual período de 2021 a 2024. Foi vice-presidente da mesa diretora desta Casa Legislativa nos biênios 1993, 1994 e 2015 e 2016. Presidente do biênio 1995-1996, secretário nos biênios 2009, 2010, 2019, 2020 e agora ocupa novamente o cargo de secretário para o biênio 2023-2024. Com a palavra neste momento, o presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa, João Felipe da Silva Chopin, que fará um discurso. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus pelo dom da vida e por me dar a oportunidade de trabalhar para oferecer melhorias ao povo de Matias Barbosa. Agradeço à minha família por todo o amor e apoio recebido diariamente e portanto, me fortalece a minha caminhada. Vocês são fundamentais na minha vida e me motivam a ser uma pessoa cada dia melhor. Agradeço aos meus eleitores que em mim, há pouco mais de 2 anos, me deram um voto de confiança para que eu os representasse nessa Casa Legislativa. Nessa caminhada cheia de desafios, me trouxe à presidência dessa mesa diretora. E eu me comprometo a trabalhar incansavelmente para honrar este mandato. Agradeço aos meus colegas vereadores, que não medem esforço para legislar em prol do povo matiense. Em especial, agradeço aos integrantes desta mesa, Soninha e Otávio, que com certeza farão ao meu lado uma excelente gestão
Neste biênio, agradeço também aos servidores da Câmara Municipal por toda a dedicação e compromisso com o nosso trabalho diário. Agradeço aos excelentíssimos senhores prefeito Beto Lopes e ao vice Maurício dos Reis Domingues pelo trabalho incontestável oferecido ao povo de Matias Barbosa. Para finalizar, agradeço ao povo de Matias Barbosa por confiar no nosso trabalho. E a todos que estão aqui presentes nesta noite tão importante de hoje em diante, vamos trabalhar ainda mais para tornar Matias um lugar melhor para se viver. Obrigado. Agora a mesa diretora do ano 2023-2024 para que possa dar início à reunião ordinária. Boa noite a todos. Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wesley Rodrigues da Silva. Presente. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Verificando o número legal, declaro aberto a sessão para iniciarmos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Welly Rodrigues que conduza a entrada das autoridades presentes. O prefeito Beto Lopes. Ex-vereador João Batista. E o vereador Paulo Vieira da Cunha. Agradeço a todos, agradeço a presença de todos na primeira reunião ordinária do ano de 2023 e convido para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional e, em seguida, o hino municipal de Matias Barbosa.
Pra sempre
Ficam transferidas para a próxima sessão, que ocorrerá dia 13 de fevereiro de 2023, próxima segunda-feira, a leitura das atas das reuniões anteriores, bem como a das correspondências expedidas e recebidas. Solicito ao secretário que faça a leitura das razões do veto ao projeto de lei número 60/2022, que institui o direito do contribuinte de acessar meios e formas de pagamentos digitais, tais como os PIX, transferência bancária para quitação de débito de natureza tributária, taxas e contribuições, e o do número 65 de 2022, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos públicos efetivos e empregos públicos no âmbito de administrações públicas, direta e indireta dos poderes executivos legislativos do município de Matias Barbosa. Transfiro as considerações aos deliberações para a próxima reunião. Ofício número 09/2023, Gabinete. Projeto de Lei número 60/2022. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres edis. Acuso o recebimento em epígrafe, encaminhado por esta egrégia Câmara Municipal, em 27/12/2022, referente ao projeto de lei número 60/2022, o qual, infelizmente, sou obrigado a vetá-lo integralmente, no uso das atribuições que me confere o artigo 62 da Lei Orgânica Municipal. Razões do veto. Preceitua o referido projeto de lei número 65/2022, institui o direito do contribuinte de ter acesso a meios e forma de pagamento digitais, tais como PIX e transferências bancárias, para a quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Ab initio, em que, pese a louvável iniciativa desta augusta Câmara de Vereadores, neste momento, esta não pode prosperar, na exata medida em que, inobstante o também interesse do erário na oferta de meios facilitadores de quitação, a imperiosa necessidade de ampla e complexa adequação tecnológica para a sua implantação. Questões de tecnologia bancária, compatibilidade de sistema próprios e de terceiros, chaves de criptografia públicas e etc. São impeditivos que, no tempo proposto, tornam extremamente difícil, por imperativo prático, sua implantação. Há de se observar ainda que a segurança jurídica e contábil dos pagamentos realizados pelos meios indicados no presente projeto de lei deve ser total, o que eleva a complexidade de sua efetivação. Por isto, não é de interesse público o presente projeto de lei na forma e tempo como fixado. O Magistério Celso Antônio Bandeira de Melo, o interesse público
deve ser conceituado como interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da sociedade e pelos simples fatos de o serem. Em complemento, o princípio da supremacia do interesse público exige como base, no pressuposto de que toda atuação do Estado seja pautada pelo interesse público, cuja determinação deve ser extraída da Constituição e das leis, manifestações da vontade geral. Dessa maneira, os interesses privados encontram-se subordinados à atuação estatal. Direito Administrativo, Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. Importante obviar que novo marco normativo de equivalente teor, em momento oportuno outro e com prazo consideravelmente mais elástico, terá a devida e necessária análise em prol da facilidade almejada. Nessas condições, com fundamento na Lei Orgânica do Município, vejo-me na contingência de vetar integralmente o texto aprovado acima, referenciado, devolvendo ao assunto a apreciação dessa colenda Casa Legislativa, que, com seu elevado critério, se designará a reexaminá-lo. Matias Barbosa, 9 de janeiro de 2022, Carlos Alberto Mendes Lopes, Prefeito Municipal. Ofício número 08/2023. Projeto de Lei número 65/2022. Excelentíssimo senhor presidente Lúcio Zedis, acuso o recebimento em epígrafe encaminhado por esta egrégia Câmara Municipal em 27/12/2022, referente ao projeto de lei número 65/2022, o qual, infelizmente, sou obrigado a vetá-lo integralmente no uso das atribuições que me confere o artigo 62 da Lei Orgânica Municipal. Razões do veto. Preceitua o referido projeto de lei número 65/2022 sobre a reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos públicos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública, direta e indireta dos poderes executivo, legislativo do município de Matias Barbosa, em que pese a louvável iniciativa desta augusta Câmara de Vereadores, iniciativa que vem através de inequívoca ação afirmativa resgatar histórica dívida social para com a população de matriz africana, população esta de reconhecida vulnerabilidade socioeconômica. Entretanto, não há como, neste momento, incluí-la no marco normativo da municipalidade. Tal razão se deve única e exclusivamente pelo fato que está em curso nesse município, certame público para a seleção de servidores a inúmeras vagas disponibilizadas em edital já tempestivamente publicado, como há já concretizada a inscrição de aproximadamente 6.000 candidatos. Tal concurso, além de regular e constitucional, forma de ingresso no serviço público, faz parte de um termo de ajustamento de conduta formalizado com o representante do parte no qual consta, inclusive, o cronograma de efetiva realização, seleção e convocação, posse dos selecionados. Na hipótese da vigência da lei, objeto do projeto, certamente uma indelével insegurança jurídica irá alcançar o certame, podendo, em tese, ter a perda de todos os atos já praticados que não contemple o percentual de reserva fixado, no caso da necessidade de republicação de instrumento e de convocação. Posto isto,
Não é de interesse público, neste momento, que o certame em curso, devidamente entabulado com o Ministério Público e com partes das provas já realizadas, sem que, contudo, ainda são não finalizados, que sobre o mesmo se abata razoável insegurança jurídica. No magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo, o interesse público deve ser conceituado como interesse resultante do conjunto de interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da sociedade pelos simples fatos de o serem. Em complemento, o princípio da supremacia do interesse público existe com base no pressuposto de que toda atuação do Estado seja pautada pelo interesse público, cuja determinação deve ser extraída da Constituição, das leis, manifestação da vontade geral. Desta maneira, os interesses privados encontram-se subordinados à atuação estatal, direito administrativo. Importante observar que no novo marco normativo de equivalente teor, em momento oportuno, outro terá devida e necessária análise em prol do resgate da ação afirmativa em tela. Nessas condições, com fundamento na Lei Orgânica do Município, vejo-me na contingência de vetar integralmente o texto aprovado acima referenciado, devolvendo o assunto à apreciação dessa colenda Casa Legislativa, que com seu elevado critério se designará a reexaminá-lo. Matias Barbosa, 9 de janeiro de 2022, Carlos Roberto Mendes Lopes, Prefeito Municipal. Dando início à ordem do dia, passamos à constituição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Matias Barbosa, conforme determinado pelo artigo 35 do inciso 2, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa. O regimento interno prevê 3 comissões permanentes, sendo elas Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas e a Comissão de Serviços e Políticas Públicas do município, Urbanismo e Cidadania, sendo cada uma composta por um presidente, um secretário e um relator, a fim de favorecer o processo considerando a proporcionalidade partidária. Propomos as seguintes comissões para ocupar a função titular das comissões. Na oportunidade, esclarecemos que a proposta que estamos apresentando, buscamos alterar minimamente as comissões de 2022, sendo necessário, em alguns casos, para garantir a proporcionalidade partidária, tanto quanto possível. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Membros: José Carlos de Souza Páscoa, Wesley Rodrigues da Silva e Anselmo Ítalo Leopoldino. Suplentes: Soninha Vieira da Cunha Pinheiro, Diego Damasceno Milione, Otávio Júlio Gonçalves Filhos. Quem concorda, permanece como está. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, eu discordo dessa formação e eu queria apresentar uma outra proposta, porque, de acordo com o artigo 40, aqui, o inciso, parágrafo 2º, ele fala o seguinte: a escolha será realizada nas primeiras reuniões ordinárias da primeira sessão legislativa e da terceira sessão legislativa. No artigo 41,
Nós temos que a composição será feita de comum acordo entre a mesa, pelo presidente, e os líderes da bancada, bloco parlamentar e representantes partidários com assento na casa. Havendo acordo, a decisão será homologada de plano pelo presidente da casa. Eu queria apresentar uma proposta para entrar em discussão, se Vossa Excelência permite. Com certeza. Ali naquela proposta ali, senhor presidente, eu coloquei para ser distribuído. Tem como ampliar um pouquinho, Matheus? Ali nós, de acordo com o regimento que ele fala, tem que ser proporcional. Eu coloquei ali que o PT tem 2 cadeiras na casa, né, no assento aqui. O PP tem 2 cadeiras, o PSB 2 cadeiras, o PTR 1 cadeira e o DEM 1 cadeira. E isso são as comissões que serão formadas, são os partidos que formarão as comissões. Dessa forma, eu coloquei ali a primeira comissão, nem coloquei o nome dela, que eu acho que para ser um processo justo, né, e eu acho que não interferiria em nada em relação a isso, até mesmo porque, senhor presidente, nós, nesses 2 anos, nós nunca seguramos um projeto sequer do Executivo aqui. Então, não tem esse argumento de que, às vezes, um presidente de ser da oposição poderia estar atrapalhando os próprios trabalhos aí do Executivo. Então, eu coloquei ali na comissão 1, por exemplo, poderia fazer um sorteio de qual seria essa comissão parlamentar do PP, um do PT, um do PSB. Na comissão 2, poderia ser, por exemplo, um do PP, um do PT e um do PSB. Na comissão 3, um do DEM, um do PRTB, um do PT. Ali teria que ser um sorteio, né, para ser justo, porque um membro vai ter que repetir. Então, dessa forma, eu entendo que seria uma forma justa de você contemplar todos os membros aqui da casa, e até mesmo porque, de uma forma de sorteio, você não estaria prestigiando ninguém, seria um processo mais justo. Tá? Esse é o entendimento que eu trago aí para os senhores analisarem e, se possível, discordar ou concordar aí com essa questão que eu trouxe aí em plenário. Julimar, nobre par, né? Então, seguindo essa opinião que você deu aí, o senhor deu, a minha diretora veio aqui essa primeira que eu coloquei em votação agora está justamente como você propôs, se eu não me engano. Né? O José Carlos, do PP, o Hélio Rodrigues, do PSB, e o Anselmo do PT. Confere? Confere? Não concede uma parte? Com certeza. Sim, mas da forma que eu coloquei isso, por exemplo, seria feito através do sorteio. Aí, por exemplo, eu poderia ser escolhida a sigla PP. Quem são os vereadores do PP? O Tavinho e o Pé no Chão. Eles entram com um acordo e iria decidir quem iria participar dessa comissão. É um processo que eu julgo ser justo nessa questão aí. Porque aí ele já foi definido por Vossa Excelência, não teve um acordo aí entre os membros e as bancadas. Então, o Julimar, não foi decidido. Tanto é que eu estou tentando ser o máximo, né, democrático, estou colocando em votação e seguindo o regimento. Em nenhum momento em que eu estou fora do regimento. Em respeito à opinião dos nobres pares aqui, eu vou pedir 15 minutos de suspensão para a gente poder chegar num acordo, tá? E já voltaremos. Obrigado. Considerando que, mesmo após a suspensão para discussão administrativa, não foi possível o consenso entre os vereadores. Homologo as composições das comissões permanentes por designação nos termos do artigo 41, parágrafo 1º
e segundo do regimento interno. Comissões, Legislação, Justiça e Redação: José Carlos de Souza Páscoa, Wélio Rodrigues da Silva, Anselmo Ítalo Leopoldino. Comissão de Finanças, Orçamentos, Tomadas de Contas: Diego Milione, Soninha Vieira da Cunha Pinheiro, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Comissão de Serviços e Políticas Públicas do município, municipais e urbanismo da cidade: Otávio Júlio Gonçalves Filho, Julimar de Assis Souza, Leonel Geraldo dos Santos. Desculpa aí, gente, pulei uma parte. Suplente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação: suplente Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, Diego Damasceno Milione, Otávio Júlio Gonçalves Filhos. Comissão de Finanças e Orçamento, Tomadas de Contas: suplentes Julimar de Assis Souza, Leonel Geraldo dos Santos, e Anselmo Ítalo Leopoldino. Comissões de Serviços, Políticas Públicas, Municipais e Urbanismo e Cidadania: suplentes José Carlos de Souza Páscoa, Anselmo Ítalo Leopoldino e Wélio Rodrigues da Silva. As funções de presidente, relator e secretário, bem como os dias de reuniões deverão ser definidos pelos próprios membros da primeira reunião de cada comissão. A data da reunião deverá ser agendada pelo grupo e aplicando por analogia o parágrafo único do artigo 42. Caso não haja consenso, será definido pelo membro mais idoso. Prosseguindo, concedo a palavra livre aos senhores vereadores e autoridades presentes, e autoridades que queiram fazer o uso da palavra. Senhor presidente. Senhor presidente, quero cordialmente cumprimentar Vossa Excelência pela eleição, o vereador Otávio Júlio como secretário, a vereadora Soninha Vieira como vice-presidente. Cumprimentar os novos vereadores, autoridades, a população presente. Dizer para o senhor que essa casa é uma casa que é referência não só na Zona da Mata, mas em todo o nosso estado, uma grande estrutura de poder legislativo, né? Fruto de um trabalho de várias pessoas que passaram por essa cadeira, de vários vereadores, vários servidores, e aqui em especial saudar duas pessoas que não estão presentes mais no nosso meio, mas que muito contribuíram para que a Câmara de Matias Barbosa fosse essa referência a nível de Estado, que é o ex-presidente vereador Nofre Vieira, e também a nossa ex-diretora Leia Penac, uma pessoa que muito contribuiu para que hoje nós tivéssemos a casa a essa altura. Desejar para o senhor muita paciência, muita sabedoria, tá? Que Deus possa iluminar vocês, que vocês possam continuar implantando, né, realizando todos os projetos que essa casa já vem desenvolvendo, e também que a gente possa implantar aqueles que nós aprovamos nos últimos anos, mas que por motivo de tempo a gente não teve como colocar em prática. E que a Câmara continue cada vez mais próximo da população, sendo essa força pujante do Poder Legislativo a nível, né, municipal e estadual, seja sempre o caminho, a voz do cidadão. Que todas as energias do bem possam abençoar vocês e iluminar todos nós para que possamos votar todas as matérias de interesse da população da melhor maneira possível, em paz e preservando sempre a democracia. É o meu sincero sentimento isso aqui. Um abraço. Boa noite, obrigado. Mais alguém?
Prefeito Beto Lopes. Boa noite a todos. Aqueles ainda que não tive o prazer em cumprimentá-los, quero parabenizar o vereador Chopinho, Soninha, Tavinho, pela eleição da mesa, ao Zé, Leonel, Milione, Anselmo, Peré, o Julimar. Quero desejar a vocês, eleitos, o mesmo sucesso que a mesa passada teve. O mesmo empenho, a mesma dedicação. Eu, enquanto prefeito, fui testemunha disso aí tudo. Entendo, já fui vereador, já fui presidente dessa casa, entendo os embates que acontecem aqui, entendo as que querem sempre o melhor para o município, às vezes com visões diferentes, mas o intuito é o mesmo. O intuito é o mesmo, eu tenho certeza disso. Quero, mais uma vez, aproveitar a oportunidade de agradecer ao Anselmo, ao Julimar e à Soninha, pelo trabalho, e demais vereadores também, pelo trabalho nos 2 primeiros anos, tudo, sem exceção, tudo que o Executivo mandou, necessitou aqui dessa casa, foi prontamente atendido. E a gente ouve muito, a Câmara, o vereador está tumultuando. Não, não está tumultuando. O vereador está discutindo a matéria. O vereador discute. Ele está aqui para isso. Não houve consenso, vai no voto. Isso é democrático. Isso é ser uma Câmara democrática. E o que vem acontecendo aqui, aconteceu nos 2 últimos anos, eu tenho certeza absoluta que vai acontecer nos próximos 2, é praxe nessa casa. Essa casa, desde quando fazia parte lá no mesmo prédio da prefeitura, desde que eu acompanho, na época de Jairo Gama, para cá, que era presidente, Neymar, enfim. Vou fazer um adendo aqui, muito bem lembrado, Anselmo, quando você norteou aqui essa casa do Sonor Vieira. A Sonor vai ser, assim, uma pessoa pública inesquecível nessa cidade, e também a servidora Leia. Agradeço também a todos os servidores dessa casa. Sei que houve mudanças aqui, mas pelo que eu sei, pelo que eu conheço, daqueles que chegaram e que já estavam, a competência é a mesma. Então, quero agradecer a essa casa por tudo que vem sendo feito pela nossa cidade. É uma parceria muito grande entre Executivo e Legislativo. Essa visão diferente, ela é muito salutar para o município. Coitado de uma cidade, de um município, das instituições, se todos concordarem e forem pelo mesmo caminho. Divergências é necessária. Pensamentos diferentes são necessários. E é isso que faz uma cidade prosperar. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Então, desejo para vocês sucesso, que permaneçam no sucesso, a verdade é essa, e que possamos fazer desses 2 próximos anos aqui um segmento de crescimento e melhoras para a nossa população e para a nossa cidade. Obrigado a todos vocês. Presidente, pela ordem. Eu estou inscrito como orador, vou pedir a Vossa Excelência autorização para falar daqui mesmo, para ser mais breve. Pode ficar à vontade. Senhor presidente, em nome de Deus, aproveitar a presença do senhor prefeito aqui também. Sei que todos aí estão recebendo diversas demandas aí via internet. E temos 3 assuntos que estão tirando o sono da população. O primeiro deles é a Copasa, da qual nós já temos um relatório pronto, né? O vereador Heré, o vereador Julimar e eu fazemos parte da comissão.
Já adiantamos que relatório esse que a empresa, né, tomou pau praticamente todos os quesitos, né, devido ao péssimo serviço prestado à nossa população. Eu gostaria de propor, vou estar entrando com requerimentos, se já não tivesse sido feito, uma audiência pública para a gente tentar resolver esse problema. Tenho certeza que o senhor prefeito e as outras autoridades também vão se empenhar nesse assunto, para quem sabe nós consigamos fazer que nem em Cataguases, onde foi rompido o contrato com a empresa, né? Porque a população está sofrendo demais com falta d'água ou a qualidade da água ruim, e esse problema a gente, como fizemos nos 2 anos passados, voltamos a discutir e chegar numa solução. Outro assunto também é a prestação de serviço da empresa Paraibuna, né? Todo mundo reclamando com muita razão. Ano passado fizemos diversas reuniões com o responsável pela empresa, né, o vereador Anselmo, que se comprometeu a melhorar a prestação de serviço, e o que nós temos visto aí é um descaso com a nossa população, né? Também vou propor, né, com a ajuda de todos os novos edis aí, uma reunião com a empresa, se possível for também uma audiência pública. A gente tem que ver se há essa previsão, por se tratar de uma empresa prestadora de serviço que tem as suas obrigações voltadas com o Estado, né? A gente é muito demandado nas redes sociais. Infelizmente, nossas atribuições não nos permitem solucionar esse problema. Eu creio que, se fosse possível, nós já teríamos dado uma solução para esse problema que afeta toda a nossa população. E também estarei fazendo, o senhor presidente, novos edis, contando com a colaboração de todos, também no mesmo segmento, né, com as mesmas reclamações da CEMIG, que também está brincando com a nossa população, falta de energia. A gente vê que a estrutura da empresa não teve melhora, né? Se mantém os mesmos equipamentos, a cidade cresceu e a rede continua a mesma. Então, só deixar informado, senhor presidente Lopes, ele disse que na próxima reunião estaria entrando com requerimentos, se já não tiverem sido feitos, tá? Se tiver sido feito, peço a quem o confeccionou que me deixe endossá-lo, para que a gente tente resolver esses 3 assuntos aí que estão tirando o sono da nossa população. Obrigado, presidente. Concede uma parte? Com certeza. Esse assunto, se Vossa Excelência trouxe, a gente começou já a discutir desde o início, né, que a gente tomou posse. Essa casa tem várias vezes dialogado com esse prestador de serviço. Eu entendo que agora, como não tem resolutividade, o caminho realmente é uma audiência pública, chamar o Ministério Público, né, para poder participar e, se necessário, agilizar a competente ação civil para poder resguardar a população dos maus serviços prestados. E eu apoio Vossa Excelência. Acho que é importante que todos os vereadores estejam juntos aí nessas audiências para a gente cobrar serviço de qualidade. E a gente está recebendo as demandas da população via internet, mesmo não podendo solucionar, é bom. A gente está aqui para representá-los, né? Então a gente vai pegar essas demandas e tentar encaminhar para onde for preciso aí. Mas a gente tem que debruçar sobre esse assunto, presidente. E nas próximas reuniões, se possível, a gente está implementando essas audiências aí para tentar dar solução o mais breve possível. Obrigado, presidente. Nobre Par, só ressaltando, muito boa pontuação, indicação, mas essa da Paraibuna, da Copasa, né, já está desde o ano passado, já por todos. Não, então, já foi apontada por todos, e assim, vamos continuar, né, e vamos dar andamento para que seja cobrado, para poder ter uma solução melhor para a população, tanto com a água, quanto também com o transporte, que está sendo assim, cobrado um preço que eles acham justo, e a gente sabe que, pela condição do transporte, é um preço bem alto. Sim, gente. A gente fica aguardando de maneira cordial a resposta da Copasa, né? Enviamos ofício, encaminhamos para lá. Como o prefeito disse aqui, a gente trata tudo com muita seriedade, com discussão, com diálogo, e infelizmente a empresa, nem para prestar informações para essa casa, ela se portou. Então, dentro do possível, aí, já que a gente já tem homologado, a gente fazer essa audiência para a gente tentar resolver esse problema aí. Obrigado, presidente. Enquanto eu, presidente, você pode ficar ciente e contar que a gente vai fazer o melhor possível, tá? Para poder acionar eles, uma audiência pública e o que for mais resolutivo, tá? Agradeço e, gente, solicito ao secretário que faça a chamada final dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente.
João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wesley Rodrigues da Silva. Presente. Gente, peço desculpa. Queria convidar a pastora Michele para fazer uma oração para a gente aqui, tá? Se todos estiverem de acordo. Boa noite. Eu quero aqui agradecer ao presidente da Câmara, o vereador Chopin. Até escrevi seu nome aqui, mas como é apresentado a gente pelo apelido, fica difícil a gente gravar, Quero te parabenizar por este momento, A sua vice, a Soninha, também o seu secretário, por essa oportunidade que vocês estão tendo, de fazer, de continuar a fazer, como o antigo presidente falou, Anselmo, a fazer o bem para essa cidade. Eu estava ali e eu me lembrei que eu sempre oro por essa casa. Eu sempre oro pelo prefeito, pelo vice-prefeito, não conhecia ele pessoalmente, hoje estou conhecendo. Oro pelos vereadores, porque eu sei que uma casa sendo dirigida pelo Senhor, ela tomará as melhores decisões. E eu queria aqui só fazer uma breve citação. Uma breve citação que está lá em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, ele escreve assim, em 1 Coríntios 27, 29, ele diz assim: em vez disso, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E eu sei que a história, desse vereador aqui foi o improvável, até que chegou até mim, ele é o improvável, mas o nosso Deus, ele é assim, ele age com os improváveis, ele é especialista, de pegar alguém que está esquecido e colocar ele ali diante de todos, colocar ele em evidência. E pelo pouco que eu conheço, e o pouco que a gente conversou, o que ele quer, o que todos aqui querem, o melhor para essa cidade. E lá em Provérbios 29:2 diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Que a justiça seja aqui pilar dessa casa, continue sendo o pilar dessa casa. E eu queria orar junto com vocês. Se vocês puderem se colocar de pé, nós vamos estar fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor por este momento e abençoando, toda essa equipe aqui, que é o Legislativo e o Executivo que estão presentes nesta noite. Ó Deus, Senhor, primeiro eu quero te honrar, Pai, por estar aqui. Quero te honrar, Senhor, porque, Pai, eu tenho acompanhado, Senhor, tudo que essa casa tem feito. E tem visto, Senhor, benfeitorias por toda a Matias. Tem visto, Senhor, o empenho de cada um que aqui está. E sei, ó Deus, que o Senhor é o que tem aqui conduzido muitos que estão aqui, porque são tementes a Ti. E o temor é o princípio da sabedoria para todas as coisas. Eu peço a Ti, como já foi pedido aqui, como já foi falado aqui, que o Senhor dê paciência ao presidente da casa, dê resiliência a ele, Pai. Que o Senhor dê a ele estratégias para os dias maus, para os dias de debates. Que o Senhor dê a ele a sua sabedoria, Pai. Porque a tua sabedoria excede todo entendimento. E toda a sua equipe. E aqui está o prefeito dessa cidade, Senhor. E eu te peço a tua bênção sobre ele, sobre o vice, sobre a todos os vereadores que aqui estão, os que não estão também, Senhor. E a todos que aqui vieram prestigiar esse momento.
Pai, que o Senhor seja aqui o centro de todas as coisas. É o que eu oro e te agradeço e os abençoo, para que esses 2 anos sejam 2 anos de crescimento, sejam 2 anos de sucesso, sejam 2 anos em que eles vão honrar o voto de confiança que os seus cidadãos, que os seus eleitores depositaram neles. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. E agradeço a oportunidade. Ô, gente, pastor Michele, a gente que agradece por esse momento de bênção e oração, tá? E desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.